segue aqui no nosso estúdio, o Ezequiel de volta também para trazer análise política desta sexta-feira, né? Os principais fatos aqui da nossa política, começando, viu, João e Ezequiel, pela fala do vereador Roberval Queiroz, do PRD, o vereador que questiona as pesquisas eleitorais. O vereador Roberval, que é um aliado de primeira hora do prefeito Doutor Pessoa, e diz que o prefeito estará no segundo turno na disputa aqui em Teresina. Vamos acompanhar. E nós sabemos que elas são fraudadas, não são pesquisas legítimas. E isso já vem fazendo para querer fragilizar o prefeito de Teresina há muito tempo, já querendo mostrar. Mas, como eu costumo dizer, não existe ingratidão. O povo, como dizia o Firmino, o povo de Teresina, eles são irredutos. Eles são pessoas que não são vendáveis. Eles podem até utilizar qualquer mecanismo para poder bular as pesquisas e tentar, de alguma forma, trazer ao povo de Teresina uma situação que não convém com a realidade das pesquisas. Mas hoje nós temos muitas obras, os quais a população reconhece e com certeza vai dar o resultado nas urnas, levando o doutor Pessoa para o segundo turno, sem dúvida. O vereador Roberval fez uma fala até forte, dizendo que as pesquisas são fraudadas, né? As pesquisas que colocam uma certa polarização entre os candidatos Fábio Novo e Silvio Mendes, mas o vereador questiona e diz que o doutor Pessoa estará no segundo turno. Ezequiel Araújo, vereador, um aliado de primeira hora do prefeito, e tem aí, de certa forma, que fazer essa defesa da gestão municipal. Mas outros aliados do prefeito também estão com esse discurso, Ezequiel. O que você tem acompanhado? Natanael, o que eu observo é que é um pouco mais tímido, viu, a participação dos vereadores aliados do prefeito Doutor Pessoa, até porque quando a gente vai buscar ali para conversar e tudo mais, quem levanta realmente a bandeira do prefeito Doutor Pessoa, a gente conta nos dedos. Mas um que se torna mais ferrenho depois da saída de Antônio Zé Lira da Câmara Municipal é Roberval Queiroz, que tem esse papel ali fundamental de levantar algumas pautas do prefeito Doutor Pessoa para conversar mais sobre as políticas públicas que ele idealiza e também pratica aqui na cidade de Teresina. E a gente observa, sim, esse papel de Roberval Queiroz, um importante aliado do prefeito Doutor Pessoa, nesse sentido, claro, de continuar mantendo o nome do prefeito em voga. Mas aí, sobre essa questão das pesquisas eleitorais, Natanael e João, eu creio que é uma fala, então, mais rudimentar dele, falando essa questão, criticando, né? Até porque, tudo bem, todos têm seu direito, sim, de criticar as pesquisas eleitorais, mas não de levantar informações infundadas, porque até, como a gente já conhece, as pesquisas eleitorais, elas são pesquisas científicas, necessitam, sim, de matemáticos, estudiosos que possam ali estar naquela conjuntura, auxiliando, claro, fazendo as pesquisas eleitorais. Então, elas são verdadeiras e também, claro, ainda mais, desde o dia 1º de janeiro de 2024, estão também sendo registradas junto ao Tribunal Regional Eleitoral por conta disso, para ter o seu embasamento fortificado. Então, falar que as pesquisas eleitorais estão sendo fraudadas, eu acho uma fala um pouco crítica, né? Um pouco dura do vereador Roberval Queiroz. A gente até observa que está sim acontecendo essa questão da polarização, é muito evidente isso, claro que a gente está observando a polarização política aqui na cidade de Teresina em razão de várias pesquisas eleitorais que estão sendo divulgadas, e o Roberval Queiroz levanta esse discurso justamente para, claro, voltar a fortalecer ou continuar, na verdade, fortalecendo o nome do prefeito Doutor Pessoa em razão disso, porque é isso que o bloco político dele quer, é isso que o bloco do prefeito Doutor Pessoa necessita, que o gestor municipal teresinense vá para o segundo turno para ter essa fortificação, ou seja, esse reforço também no segundo turno das eleições. Mas o que a gente observa também ali, Natanael e João, o que eu venho observado, na verdade, é que o nome do prefeito Doutor Pessoa está assim ganhando um reforço, está se aumentando a numeração dele nas pesquisas eleitorais. É um nome, então, bem fortificado, creio eu que seja em razão das propagandas eleitorais que estão acontecendo, que estão sendo veiculadas desde o dia 16 de agosto, porque era isso que a conjuntura dele precisava e falava que iria acontecer, que quando iniciasse aquele período de mostrar as obras que estão sendo realizadas na cidade de Teresina, o eleitorado teresinense iriam parar um pouco mais para observar as obras que estão sendo feitas aqui na cidade de Teresina, né? Então a gente observa que o prefeito Doutor Pessoa está assim, aumentando um pouco mais na questão das pesquisas eleitorais, mas ali é uma pesquisa de intenção de voto, né? Então a gente não pode determinar que é isso que está sendo encaminhado, porque o resultado final vai ser determinado mesmo só no dia 6 de outubro. O nosso debate, quero ouvir o João Magalhães, né? A gente falava agora há pouco sobre essa estratégia. O prefeito Doutor Pessoa que reuniu os candidatos aliados
no início da semana, João, para cobrar empenho, né? E o vereador Roberval, a gente ouviu agora há pouco, é um dos aliados, né, que tem esse discurso mais forte em defesa do prefeito doutor Pessoa. Como é que você tem avaliado, João, esse entendimento na base do prefeito, né? Falta empenho realmente? Os vereadores aliados ao prefeito doutor Pessoa estão escondendo o prefeito ou não, João? Natan, o capitão, né, Roberval Queiroz, que diga-se de passagem, foi o vereador eleito com a menor votação lá em 2020, ele não tem o que reclamar do prefeito, de fato, né? Até porque ele comandou durante toda a gestão uma SAAD lá na região sudeste, sempre foi um parlamentar muito bem atendido pelas reivindicações junto ao executivo, que não é a realidade dos demais parlamentares, de outros parlamentares, né, que estão no PRD ou no Avante, enfim, na base do doutor Pessoa. As informações que a gente tem é de que, de fato, há um grupo muito desmotivado, né, porque os acordos de campanha não foram cumpridos, e aí você não pode querer cobrar de todo mundo o mesmo empenho se o tratamento é diferente entre eles. É isso que a gente ouve, né, dos integrantes da base do prefeito doutor Pessoa. Tem alguns parlamentares que são prestigiados, que ao longo de toda a gestão tiveram sempre acesso à questão das emendas, à questão de cargos, à questão de obras, destinação de obras para as suas bases. Tem outros que receberam muita promessa, mas essas promessas não foram efetivadas e isso, obviamente, acaba desmotivando o time. Além disso, não há como negar. A gestão do doutor Pessoa ela é uma gestão impopular, ela não tem uma aprovação alta junto aos eleitores. Então é complicado para um candidato a vereador colar foto dele ao lado de alguém impopular, né? Porque aí você não vai ser puxado para cima, pelo contrário, é capaz de alguém lhe puxar para baixo. E aí, obviamente, que é uma estratégia, nesse caso, não se vincular à imagem do candidato majoritário. A gente tem uma eleição em Teresina que é muito polarizada, Silvio Mendes e Fábio Novo. Então, quem apoia um outro candidato a prefeito acaba muitas vezes tendo que priorizar a sua campanha, porque a gente sabe que a regra número 1 na política é, primeiro você tenta se salvar, depois você vai procurar ajudar o outro. E aí, se você se abraçar com quem não pode lhe ajudar, obviamente que você acaba se atrapalhando. Eu acredito que está um pouco tarde para solucionar esse problema da falta de união, da falta de unidade. Acho que está tarde para querer casar o voto de vereadores que passaram aí 4 anos no mandato com o atual prefeito, que hoje enfrenta, né, essa crise de desaprovação. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora de fundo eleitoral. Sempre há esse debate no que diz respeito ao fundo eleitoral, tem gente que reclama do valor recebido e outros candidatos foram mais prestigiados. Nós vamos ouvir a fala do vereador Joaquim do Arroz, que diz que não se sente incomodado por receber menos fundo eleitoral que outros correligionários. Vamos acompanhar. Eu nunca recebi isso. Pela primeira vez que eu estou recebendo essa ajuda partidária. Para mim, eu estou muito satisfeito, porque de onde a gente nunca viu nada, aí recebe, acho que foi 70 e poucos mil, para mim, eu estou muito satisfeito. O governo do estado sempre foi parceiro dessa casa, todos os anos o governador, apesar de a gente não ser deputado, mas ele disponibiliza uma parte do recurso do estado para que a gente possa atender as populações, nossos eleitores, com obras estruturantes, e a gente não tem que reclamar do governo do estado aqui na Câmara, não. Aí, o vereador Joaquim do Arroz, que não está satisfeito com o valor recebido aí por ele no fundo eleitoral. Ezequiel, a gente sabe que uma campanha é cara, os vereadores têm custos aí com material gráfico, gasolina, hoje, mais recente, impulsionamento nas redes também, né, João? Assessoria jurídica. São muitos custos, né? E esse recurso do fundo eleitoral, de certa forma, ajuda o candidato a colocar a campanha em campo. Mas o vereador está satisfeito. Tem gente insatisfeito, Ezequiel, com o valor recebido? Assim, Nathan, eu acho que tem muita gente muito satisfeito, até porque essa pergunta foi questionada a ele, porque assim, o vereador Joaquim do Arroz, que é também Joaquim Caldas, ele recebeu ali R$74 mil, mas há outros correligionários da federação partidária, PT, PCdoB e PV, que receberam valores superiores ao que ele recebeu. Por exemplo, a vereadora Poliana Rocha, ela também é uma vereadora que mudou agora recentemente
de sigla partidária. Ela estava no PV e agora está no PT, mas ela recebeu quase 130 mil reais. Dudu Borges, Eusuíla Calixto receberam ali em torno de 126 mil reais, mas outros correligionários que não são de mandato, mas que possuem história dentro do Partido dos Trabalhadores, que receberam alguns valores também virtuosos, em torno ali também de 126 mil reais. Mas o que observou? Que ele, o vereador atualmente, Joaquim do Arroz, ele recebeu esse valor de 74 mil reais, mas ele falou então que não se sente de nenhuma forma ali prejudicado, porque ele falou que na última eleição não recebeu tanto assim, contribuiu com o fundo partidário, o montante partidário aqui na cidade de Teresina, em torno ali de 6 mil reais, ele disse que sentiu foi bem de receber esse montante maior, mas como você bem ressaltou, as eleições municipais, elas são caras, qualquer eleição, na verdade, melhor dizendo, são caras, porque precisa fazer custeio de gasolina, fazer custeio de redes sociais, que são um importante incremento agora dos eleitores nessas eleições que em 2020 foram as eleições das redes sociais. Esse ano são as eleições das inteligências artificiais. Mas é necessário também esse montante para que possa auxiliar esses candidatos à eleição. Mas há também outros candidatos que também não possuem participação do fundo eleitoral. Eu cito aqui, por exemplo, a candidata Lourdes Mello, que falou que não tem, o Santiago Belizari também que não possui essa participação. E esses valores chegando, de alguma forma, auxiliam sim, de forma bem boa para esses candidatos, para poderem incorporar as suas candidaturas, as suas marchas pela cidade de Teresina. Então, Joaquim da Arroz está conformado pelo que ele recebeu, mas a gente observa que outros que não são de mandato receberam até mesmo mais do que ele. Campanha municipal, campanha vereador em Teresina, sem dinheiro, é difícil. São vários custos que a gente já destacou aqui. E os candidatos que recebem um fundo eleitoral, na maioria das vezes, reclamam do valor, né? Quase não vejo candidatos que comemoram, como é o caso do vereador Joaquim do Arroz, João. Natanael, há uma verdadeira confusão, porque há uma verdadeira eleição paralela quando a gente trata de recursos financeiros. Primeiro, vamos falar do recurso oficial, né? Fundo eleitoral. É um dinheiro que chega no comando do partido e o comando do partido tem toda a liberdade de definir como é que ele vai gastar, distribuir esse recurso. A única obrigação que ele precisa cumprir é de gastar 30% desse valor com candidaturas de mulheres, a chamada cota feminina, que vale, além para o total de candidaturas, também para o recurso do fundo partidário, para o tempo de propaganda no rádio e na televisão. Esse dinheiro, por mais que seja alto, é bom lembrar que o fundo eleitoral no Brasil é de 5 bilhões, quando você distribui para todo mundo, acaba ficando um pequeno valor, né? Porque são muitos candidatos, são milhares de candidatos. Então, não tem como um candidato bancar literalmente sua campanha só com esse recurso do fundo eleitoral. Isso eu estou falando de dinheiro oficial. Por que eu falo de dinheiro oficial? Porque a gente precisa trabalhar com a realidade. Quando você observa, quando você dialoga, quando você conversa nos bastidores, com candidatos, com assessores, esses valores oficiais, eles andam longe de ser o que se diz que é necessário para que seja eleito. A Natanael, aqui mesmo em Teresina, o que a gente ouve nos bastidores é que para um vereador ser eleito, ele vai ter que gastar em média no mínimo 1,5 milhão, né? Alguns dizem que 2 milhões de reais. Como eu estou falando, não é um discurso oficial, é um discurso que está presente nos bastidores e todo mundo sabe disso. 74 mil que o vereador Joaquim do Arroz recebeu não dá nem para começar. É um recurso oficial, né? Porque de fato o que se ouve nos bastidores é que é preciso bem mais, muito mais, para se garantir uma eleição. E então fica sempre aquele questionamento, né? O Caixa 2, obviamente, é proibido. O Caixa 2, que fique claro, é o recurso que não é contabilizado por essa via oficial. É uma realidade, o eleitor sabe disso, o candidato sabe disso, eu diria que até a Justiça Eleitoral sabe disso, só não tem como, obviamente, comprovar, porque isso demandaria um outro esforço, mas esse debate precisa ser tratado, precisa ser travado para que a gente melhore as condições de competitividade no processo eleitoral, porque não adianta a gente negar, o eleitor não é burro, né? O telespectador não é burro, não adianta a gente ficar falando aqui que o candidato vai se eleger vereador apenas com esse recurso do fundo partidário, porque realmente não dá para acreditar numa história dessas. Bom, e antes da gente encerrar aqui o nosso Política do Dia e o Dia News, vamos destacar a agenda do ministro Wellington Dias e do presidente Lula em Nova York esse final de semana. Eles vão participar da Assembleia Geral das Nações Unidas e da Cúpula do Futuro.
Acompanhe o presidente Lula na Assembleia Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. Ali serão trabalhados temas atuais do planeta. Dentre esses temas estão ali esse cuidado chamado para um evento especial, a Cúpula do Futuro. Qual a responsabilidade das autoridades do mundo em relação a essa situação de guerras, de conflitos, a mudança climática, a fome, a pobreza? E aqui teremos eventos especiais, são 4 eventos, sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Vamos estar tratando sobre ali a adesão dos países, a governança por parte da ONU, após aqui essa fase do G20, a fase do grupo dos países que coordenaram essa aliança, e também o financiamento. Financiamento pelo setor público, financiamento por fundos privados. E vamos, de modo particular, tratar de temáticas como as crianças com o Unicef, ali o Fundo do Alimento, a FAO, o Banco Mundial, juntamente com ali o Conselho, que trata da parte econômica e social, e o MDS, convidado, comparecerá para buscar contribuir. Ministro Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, essa agenda com o presidente Lula em Nova York. Na semana que vem a gente vai trazer os detalhes, a repercussão dessa agenda internacional do ministro Wellington Dias e do presidente Lula. João Magalhães, excelente final de semana para você. Até segunda-feira. Boa tarde a todos e um ótimo final de semana. Ezequiel, excelente final de semana. Boa tarde a todos também, ótimo final de semana e até segunda. E a você de casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Na segunda-feira o Dia News volta com Douglas Cordeiro na condução do programa e toda a equipe, João Magalhães, eu, Natanael Souza e o Ezequiel, estaremos aqui para trazer para você muita informação. Acompanhe ao Dia TV também no final de semana, nossa programação variada, com muito entretenimento, programa Mariano Marques, tem o 100% Forró com o Eudes Ribeiro e você vai ficar bem informado também com toda a programação da Rede TV.